Eu venho através dessa gravação relatar a todos vocês um sonho que o Senhor me mostrou. O sonho foi algo muito perturbador para mim e ao mesmo tempo maravilhoso, porque o Senhor é Deus e Ele confirma quando a gente pede. Eu vim algumas semanas atrás, eu vi alguns relatos, ouvi alguns testemunhos também pela internet de algo que poderia acontecer na nossa terra. Na verdade, o Senhor está revelando a muitos, né? E eu pedi para o Senhor, eu orei a Deus, falei para Ele que me mostrasse também. E entrei numa grande campanha de oração muito intensa. Acordei alguns dias de madrugada e orava ao Senhor, pedia muito para Deus me mostrar também, que Ele me revelasse, porque eu queria trazer essa revelação às pessoas que eu conheço, os meus familiares, meus amigos, a todo mundo, para que nós viéssemos estar preparados e não ser pegos de surpresa. Eu sonhei, o Senhor Ele me mostrou que a gente estava, eu e alguns amigos, minha família, numa cidade do meu estado, onde eu nasci. Estávamos ali todo mundo reunido em festa, havia muita gente e estávamos comemorando, não lembro se era aniversário de alguém ou casamento, e todos estavam ali naquele jeito, se divertindo, bebendo e tal, tudo mais. E de repente eu me vejo no quintal da minha casa, eu e um amigo meu de infância que estava comigo, e começa a ventar muito, começa a vir um grande temporal e as árvores do quintal da nossa casa começam a balançar. E de repente eu olho para cima e vejo uma espécie de uma nave, de um objeto voador. Não consegui identificá-lo, não sei o que significa, não sei o que era aquele objeto, mas aquele objeto fazia algumas manobras no ar e aquilo começou a chamar minha atenção. E eu cutuquei meu amigo que estava do meu lado, pedi para ele olhar também e falei para ele: olha, Leandro, é deles que eles estão falando. Alguém naquele momento estava falando daqueles objetos. Não sei quem eram as pessoas que estavam falando, mas eu comentei com ele, falei: é desses objetos que eles estão falando. Alguém estava falando sobre aquilo. E de repente eu olho um pouco mais acima e vejo uma grande nuvem muito pesada se formando, e de dentro daquelas nuvens saía milhares desses objetos, e as pessoas começavam a correr, a gritar, desesperado, e eu fiquei olhando aquilo perplexo. E de repente naquela correria, naquele desespero, ouvi um grande barulho no céu, e acima daquelas nuvens, daqueles objetos, eu vi um grande rasgo, o céu se rasgar, um grande barulho se fez e imediatamente abriu o céu, uma espécie de portal, uma coisa desse tipo, e eu conseguia ver dentro desse portal as estrelas, os planetas, as galáxias. A imagem em si era muito linda, né? De tudo aquilo que Deus criou, os astros celestiais, aquilo era muito lindo. E começaram então a cair as estrelas no exato momento que aquilo aconteceu. Abriu-se aquele portal e de repente as estrelas começaram a cair na terra, milhares delas, e cortavam o céu e caíam aquelas bolas de fogo, e eu comecei a chorar naquele exato momento. E a primeira coisa que veio no meu coração foi: Jesus está voltando. Aquilo era um sinal, e eu começava a correr, a chorar muito e dizer, eu falava muito: isso é verdade, Jesus está voltando, o que eles falaram é verdade. E eu entrava na minha casa correndo desesperado, abria a porta do quarto da minha mãe, olhava e via minha mãe e meu pai
e os meus irmãos de joelho orando dentro do quarto. E eu saí novamente, fui para uma área do lado de fora, na frente da minha casa, e olhei para o lado onde tinha uma outra casa. Eu olhei e vi muitas pessoas sentadas ali, sem se preocupar com o que estava acontecendo. E eu olhei e vi esse meu amigo que estava comigo quando tudo aconteceu sentado lá. E eu olhei para ele, chorando muito, gritando, falei: é verdade, Leandro, o que eles falaram, Jesus está voltando. É verdade, Jesus está voltando. E ele olhava para mim, ele entendia o que eu dizia, ele sabia o que estava acontecendo, mas não estava muito preocupado, apenas me olhou com um olhar de tristeza, balançando a cabeça, confirmando. E eu falava muito isso: é verdade, o que eles falaram é verdade. E quando de repente, tudo desaparece e aparece uma outra cena, onde aparece um pastor numa igreja. Eu não estava nessa cena, eu estava numa espécie de fora, eu estava vendo aquilo, alguém colocou tipo uma lousa na minha frente onde estava passando aquilo. E eu via um pastor numa igreja com alguns irmãos em um culto. Não era um culto tradicional, era uma espécie de reunião. Existia poucos irmãos dentro da igreja, muitos poucos mesmos irmãos. E o pastor pregando, falando ali, de repente uma pessoa entra correndo, um irmão entra correndo na sala, muito eufórico, querendo falar com o pastor, muito agitado, e falava: pastor, preciso falar com o senhor urgente, urgente. E o pastor pediu para que ele aguardasse 1 minuto. Falou: irmão, aguarde aí 1 minutinho. E o irmão olhou para o pastor e falou: pastor, não tem mais 1 minuto. E tudo ficou silêncio, e o pastor olhou para ele meio sem entender o que ele falou, e ele repetiu de novo: pastor, não temos mais 1 minutinho, não tem mais esse tempo, o tempo acabou. E quando ele falou isso, eu caí de joelho, comecei a chorar novamente. E ele falou mais algumas coisas, eu não consegui ouvir direito o que ele falava, devido o intenso choro que eu estava naquele momento. Mas consegui entender mais ou menos o que ele estava falando. E ele dizia ao pastor que alguém estava em algum lugar e tinha retornado para nos avisar, para falar que aonde eles estavam, lá onde eles estavam, aquilo já estava acontecendo, aquilo já tinha acontecido, o que estávamos vivenciando naquele momento já tinha acontecido, estava acontecendo naquele exato momento. E eu acordei chorando muito, e a primeira coisa que veio no meu coração foi a confirmação do Senhor. O Senhor falou no meu coração, me confirmando que aquele sonho era a confirmação do que eu tinha pedido. Se houvesse ainda alguma dúvida no meu coração, que aquilo viesse tirar aquela dúvida. E eu chorando muito, chorei aproximadamente uns 10, 15 minutos. Minha esposa, sem entender, acordou, minha filha também. E depois de um tempo me acalmei e falei para ela, contei o sonho para ela.